Olá, meus amigos. É com muita alegria que nós vamos começando a nossa live. Agora, queridíssimo Instagram começarem. Sejam bem-vindos. Olá, 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 olá. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. E aqui já vamos colocar a nossa. Vamos aguardar. Agora é a hora que o Instagram funciona. E ela entra. Vamos ver. Vamos tentar fazer funcionar aqui. Beleza, tudo certo. Aguardando a Lara entrar a princípio, para a gente começar essa série de conversas que nós estamos fazendo. Nós estamos agora em maio, né? Já fizemos semana passada uma conversa com a Daniara, que vai ser colega da Lara, ambas bicho medicina UFSPAN. Ela me falou que mandou a solicitação. Deixa eu pegar o celular um pouquinho na mão. E eu acho que eu convidei também ela aqui, pelo que diz aqui, eu já está como convidada. Sim, sim, tens que me aceitar, Sor. Não sei nada desses negócios, cara, sempre erro. E aqui, agora sim. Acho que agora vai dar, Lara. Aê! Agora foi Oi! tudo certo. Foi. Boa noite! Boa noite, Sor. Boa noite, Tudo? gente. Quem já Boa tá noite, aí? pessoal. Vamos entrando, já somos 20, já somos 30. Olha aí, olha Ó, aí. tá. Vamos aguardar uns 2 minutinhos, enquanto a Aham. nossa audiência vai aumentando vertiginosamente, Já tava me para perguntando daí se ia ficar gravada a live. Vai ficar gravada, né? vai ficar. Eu salvo no IGTV e Tá deixo ali no meu certinho. perfil para vocês. Olha quantos coraçãozinhos, que coisa bonita. Boa noite, Claro que gente. sim. Boa noite, boa noite, boa noite. Já começamos, é que ainda está subindo muito a audiência. Então, 41, né? Eu falo como se tivesse 300 mil pessoas. Ai, Mas é 40 bastante, olha ali, já 44. é. 40 é uma sala de É, aula cheia, se nós vivêssemos no tempo do presencial, né? Já é uma exatamente. sala de aula cheia, querendo saber as tuas dicas, tá? Oi, 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 pessoal dando oi aí. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa primeira live com a Daniara Vegas foi ótima. O pessoal gostou muito, bastante comentários. Então essa tem tudo para complementar o que foi falado na primeira e adicionar coisas novas. Então, acho que agora a gente pode começar. Eu sempre Podemos preparo começar assim. um textinho para apresentar a nossa convidada e hoje não vai ser diferente. Então é com enorme alegria, agora oficialmente, que a gente vai conversar com a nossa ex-aluna, Lara Lobato. Ela foi bicho medicina UFSPA 2021, além de ter sido aprovada em 7º lugar no último vestibular da PUC. No Enem, a Lara cravou em 2020 151 acertos. E esse score rendeu para ela uma média de 808 pontos, tá? 45 pontos a mais ou menos, do que ela tinha obtido no Enem 2019. Tá? Essas credenciais são mais do que suficientes para que ela possa nos contar um pouquinho, né, da trajetória dela, dos erros, dos acertos, para ter conseguido alcançar a tão sonhada aprovação. Acho que é importante salientar que ela já compartilha essa trajetória vitoriosa para mais de 10 mil seguidores que ela tem no perfil dela do Instagram. Então eu super indico que a quem ainda não seguiu e está na luta, siga, porque ela traz realmente dicas muito interessantes. Eu adoro olhar, por exemplo, uma coisa que eu nem falei para ela, eu estou lendo esse texto agora no aplicativo da Microsoft, o OneNote, e eu comecei a usar o OneNote porque um dia ela deu uma dica lá, cara, tem esse negócio, eu vou começar a olhar. E aí eu Ah, que comecei a usar legal. o OneNote e agora eu uso, ele faz parte da minha rotina porque tu colocou. Essa nem tu sabia, Nem tá? sabia. Então tá. Nossa, adorei saber Pra tu essa ver. Então, informação. olha só. A Lara, lá no Instagram dela, ela tem uma postagem que eu achei fantástica, né? Onde ela elencou 10 itens que foram mudanças que ela fez no ano de 2020 em relação ao que ela havia feito nos outros anos, tá?
Eu amo as dicas dela, a Jorge falou. Eu também amo as dicas dela, Jorge. Né? E que ajudaram ela a passar. Tá? Então, se vocês depois quiserem entrar lá no Insta e olhar bonitinho, vai ficar legal. Mas a gente resolveu começar a nossa live usando aquela publicação como um roteiro. E eu gostaria agora, que postagem maravilhosa, ele, o Guilherme colocou, também achamos, que eu gostaria agora que tu detalhasse um pouquinho mais, porque lá, né, tem o item, um textinho ali de 3 linhas, e eu acho que aquilo que o pessoal quer saber é mais detalhes sobre o que está escrito lá. O primeiro item que tu coloca é a troca de cursinho. Então vamos lá, por que para ti foi tão importante fazer essa troca, vantagens, desvantagens? Então, assim, eu fiz 3 anos de cursinho no total, né? Eu fiz 2 anos no método, que era um cursinho integral. E, assim, eu senti que tirei tudo que eu poderia ter tirado daquele ambiente, sabe? As aulas acabaram já no meu segundo ano se tornando repetitivas, o material era o mesmo. Então, assim, eu não me senti confortável de fazer mais um ano no mesmo lugar. E acho que também não vale a pena fazer 3 anos de cursinho no mesmo lugar, né? Porque acaba ficando muito maçante pra gente. Então, não só por isso, mas também por isso, essa decisão foi importante. Assim, o método também era um ambiente um pouquinho pesado, mas enfim, tipo, tava muito repetitivo. Daí eu decidi ir pro total, Sim. que é por disciplina, e fazia química com PR e biologia contigo. Que daí foram, tipo, eu resolvi que era o Uhum. ano que eu ia fazer com os professores mais top, assim, que daí eu pesquisei, fui atrás pra realmente ter o melhor que eu podia ter, sabe? Porque eu decidi que seria meu último ano de cursinho, e realmente, se eu não tivesse passado na federal, eu iria pra PUC, né? Ou iria pra particular e tal, com financiamento. Eu senti que foi muito importante ter trocado de cursinho. Para ir para um cursinho por disciplina, porque assim, a carga horária do integral era muito pesada. Tinha Sim. muita aula. E assim, eu não era mais o que eu precisava para o meu terceiro ano de cursinho. Assim, eu já sabia mais ou menos o que fazer, eu já tinha estudado bastante em 2019. Então eu senti assim, poxa, eu vou trocar porque não é mais isso que eu preciso ter muita aula. Eu preciso ter mais tempo para estudar sozinha, para fazer prova, para estudar por fazer coisas mais por mim, né? E no EAD eu senti que essa decisão foi mais correta ainda, porque eu não aguentaria ver tudo aquilo de aula Sim, no tanta EAD, carga né? horária. A carga horária de aula era muito alta. E além disso, eu me senti muito acolhida, assim, no integral, no total, e contigo, com o Pierre também. Tipo, achei muito boa essa troca, em termos do contato com o professor também, que ficou, não sei, eu gostei bastante de ter feito essa decisão. Principalmente Sim. pela carga horária, E né? tem muita gente que quando está começando, né, a gente faz a live aqui e tem gente que está assistindo, que está no primeiro ano de cursinho, que está fazendo escola ainda, tem gente que pouco já está, que nem tu estava no passado, terceiro ano de cursinho, ou talvez quarto ou quinto, e já tem toda uma experiência, né? O que tu acha, assim, para quem está entrando no cursinho? Tu acha melhor já começar com uma carga horária menor, independente de ser um curso por disciplina ou ser um curso que abranja todas, mas com meio turno, tu acha legal no primeiro ano, assim, fazer turno integral para pegar Não, bastante base, etc. eu acho que vale a pena fazer com menos, tipo, as aulas mais compactadas possível. Então, assim, acho que vale a pena fazer no módulo, se tiver dúvida, fazer, enfim, por grupos mesmo, né? Porque as aulas, o Sim, conteúdo é exatamente o mesmo, sabe? Não faltou conteúdo. Todas as cantinhos foram realmente contemplados, né? Então, assim, em termos de conteúdo, não tem essa mudança. Então, para mim, vale muito mais a pena ter menos aula para ter o mesmo conteúdo, né? Eu acho que vale a pena, tipo, pegar um meio turno ou pegar um grupo por disciplina, que daí a carga horária é menor. Por exemplo, eu só tinha aula de manhã no passado e um dia eu tinha aula de tarde. Não, 2 dias eu tinha aula de tarde, mas sim. era só 2 horas de aula de tarde. Ótimo, muito bom. Até porque, né, se a gente fica o dia inteiro assistindo aula, querendo ou não, assistir aula é uma atividade mais passiva, né? Por mais que fique ali Exatamente. anotando as coisas, etc., quem está na atividade é o professor. E tudo que é livro de como estudar fala aí que o estudo que faz a gente memorizar é o estudo ativo, né? E não o passivo. E o estudo ativo não adianta, né? É em casa ali, é executando as tarefas, seja estudando a teoria ou fazendo exercícios, que a Lara fez muito, ela vai contar daqui a pouco, sabe? Agora eu queria perguntar uma outra coisa que para mim que talvez seja assim o mais, para mim não é mais, mas para muita gente talvez seja o mais chocante.
Lá na tua lista, tava falando o seguinte, né? Tu viu, no ano da aprovação, tu viu que tu não poderia fazer tudo e tu diminuiu as horas de estudo, o que parece ser absolutamente contraditório, né, para alguém que consegue passar naquele ano e descansou mais, sabe? Então, essa equação que para muitas pessoas que estão começando ou que mesmo ainda não acordaram para isso, que aparentemente ela não fecha, na verdade, ela sempre fecha de tudo que eu escuto dos alunos que eu converso. E eu quero que tu explique por que tu tomou essa decisão, por que para ti foi mais saudável, te deu mais equilíbrio e te ajudou a passar. Então, eu tinha uma Até, desculpa só cortar assim, aí eu já podia até falar um pouco, que é uma coisa que todo mundo sempre pergunta, e quem quiser perguntar aí vai perguntando, né? Fala um pouco assim da tua rotina, do teu horário, porque daí entra justamente essa questão, né, das horas de descanso e sim. etc. Tá, agora sim, não vou cortar. Então, assim, minhas horas de estudo diminuíram também por conta de ter trocado de cursinho, né? Então, assim, antes eu tinha aula até as 4:30 da tarde. E esse ano não, esse ano eu tive aula até meio-dia. Então, só por isso já diminuiu bastante. E o tempo de estudo eu estudava mais ou menos umas 3 horas, 3:30, assim, por dia, além da aula, né? E nesse tempo eu focava muito na qualidade do meu estudo, né? Tipo assim, se eu tava enrolando muito, tá, eu vou fazer a pausa. Se eu Sim. tava com muito sono, tá, eu vou dormir. Então, eu tentava sempre ir ajustando isso. E depois, tipo, eu tinha aquele aplicativo Forest, que daí minha meta, eu tinha também uma listinha de metas, né? Então, eu ia anotando o que eu tinha que fazer cada dia. E daí eu botava minhas metas. E no Forest, eu sempre tentava alcançar pelo menos 3 horas de estudo nesse Então tu aplicativo. não tinha um horário fixo, assim, da 1h30 às 3 tal coisa, das 13h15 às 15 para as 5 outra coisa. Não, eu tinha, tipo assim, eu tinha aquela coisa que eu acordava, agora contando sobre a minha rotina, né? Eu acordava umas 7:30 e daí eu via aula, às vezes, normalmente tinha, às vezes no primeiro período tinha aula ao vivo, né? E daí começava às 8:15, tentava Uhum. sempre começar a ver aula às 8:15, 8:30, mais ou menos. Daí, tá, eu via a aula, tentava ver sempre 2 aulas de manhã, né? Que é o que daria horário no Uhum. presencial. E de tarde eu começava a estudar mais ou menos umas 2:30. Eu sempre dava aquela dormidinha depois do almoço, que me fazia muito bem. E daí eu sempre Olha só, gostava. ela cesteava todos os dias Isso e aí, isso foi importante para por aprovação. uma É hora, isso gente, dava que eu aquela gosto de dormida. enfatizar, né? Todo mundo, meu Deus, loucura, né? E ao contrário, né? Olha só. E não é a primeira que fala isso para mim, nem a segunda. É muito bom, assim, eu tinha muito sono depois do almoço, né? Então eu não me Eu forçava também muito a tenho. começar a estudar exatamente naquele horário, porque eu ficava muito sono, Sim. sério. E daí eu começava a estudar e eu ficava assim, meu, tipo, caída, assim, não tinha como. E daí eu desisti de me forçar a fazer isso e resolvi dormir. E esse ano, assim, é EAD, né? Então a gente tá em casa, é mais difícil de resistir à cama. Então, às vezes, não tem como resistir. Então, tu dorme e bota, tipo, ajusta a tua rotina em volta do teu funcionamento do corpo também. E isso também tem a ver, né, com descansar mais. Então, eu sempre tentava, mas eu tinha, tipo, umas regrinhas, assim, tentar voltar até 2:30, assim, eu tentava voltar a estudar. E estudava até fazia tipo períodos de 1 hora, né? E daí dava pequenas pausas. Sim. Quando eu tava muito desfocada, eu fazia períodos menores e dava pequena, tipo assim, estudo 50 minutos, eu pauso de 10, né? Mas quando eu tô muito desfocada, eu estudo 25, eu Uhum. pauso de 5. Então, vou fazendo essas troquinhas também, pra quando eu realmente não tô conseguindo me focar em estudar. E tudo com o aplicativo Forest, que eu acho que é um ótimo aplicativo pra isso, assim, usava ele bastante, até pra ver o levantamento da minha semana, assim. E eu, inclusive, botava ele para as aulas, para não mexer no celular durante a aula, eu botava o aplicativo também. Então, no total, dava, tipo, umas 7 horas mais de estudo por dia por conta das aulas, né? Umas 8 horas de estudo. E tinha dias que era mais pesado. Por exemplo, biologia. Biologia era uma aula que eu levava mais tempo para olhar, né? Então, em 1h45 não terminava de Obrigado. olhar. E daí, química eu tinha que olhar de tarde sempre, porque Sim. eu levava bastante tempo para anotar e realmente entender o que estava acontecendo. Mas essa coisa de descansar mais também teve a ver com entender o que eu precisava fazer e o que eu não precisava fazer. Por exemplo, Ah, já é chegando verdade. na minha coisa de humanas, por exemplo. Eu acertei 43 em humanas esse ano. E, sinceramente, foi a área que eu menos estudei. Mas, assim, não é que eu deixei de lado humanas inconsequentemente. História, por exemplo, eu prestava muita atenção em aula e eu sentia que a aula já era suficiente pra mim, sabe? Não foi aquela coisa assim, vou largar porque não tá dando pra fazer. O que eu larguei com a consciência de que eu tava largando, sabe?
Matemática, tinha algumas aulas que eu não via, mas era também consciente de que eu não estava vendo aquela aula. Geografia, algumas aulas também não vi, preferi estudar pelo livro, sabe? Então, assim, essa coisa de que não consigo fazer tudo, realmente, não tem como fazer tudo. Mas o que tu for largar, tu tem que largar com a consciência de por que tu está largando essa matéria, né? Não tem como Com só largar por largar. autoconhecimento, né? Exatamente. E é uma coisa que realmente eu só adquiri esse ano, sabe? Quer dizer, desculpa, 2020. Em 2019 eu não tinha tanto isso, assim. Eu achava que eu tinha que fazer absolutamente tudo. E não fechava, ainda mais com aula integral, né? Não tinha como fazer tudo, eu ficava muito estressada. Eu queria fazer resumo de tudo também, o que não tem como. Então, assim, essa coisa de tem que ter autoconhecimento para ouvir os teus momentos de estudo, para ouvir que matérias tu precisa estudar mais. E isso, assim, tu adquire com um ano, né? Tu adquire vendo, estudando, né? Passando os anos. E, É. tipo, E eu meu acho também namorado, por exemplo. fazendo. Não, Fala. eu só ia falar que meu namorado, por exemplo, ele foi aprovado no primeiro ano de cursinho. E, tipo, ele Uhum. fez um ano e foi aprovado. E só que ele já tinha essa coisa de autoconhecimento, né? Coisa que eu demorei muito mais pra adquirir. Por exemplo, meu primeiro ano de cursinho foi muito difícil pra mim, assim, eu não conseguia estudar. Então, acho que é uma coisa assim, cada um tem seu tempo, né? E saber respeitar esse tempo também é bem importante. E eu noto, assim, gente, muita gente sendo dominada pela pressão e dominada pelo estresse. E aí, quando tu entra naquela vibe assim, tu não nota, né, que tu tá sendo dominado pelo estresse. Porque se tu perceber, automaticamente tu já está deixando de ser dominado. Porque percebeu. E enquanto tu tá dominado pelo estresse, tu não consegue parar pra olhar, te olhar de longe e, sei lá, fez essa semana no curso, tá tendo aula de grupos sanguíneos. Aí o cara fala, viu aula de grupos sanguíneos, depois fez exercícios, sabe? E aí depois acho que vale a pena tu fazer uma reflexão. Tá, mas peraí, eu peguei bem esse conteúdo. Eu acertaria uma questão de todos os tópicos desse conteúdo se tivesse uma prova hoje sobre esse conteúdo, ou tem algumas coisinhas aqui desse conteúdo que eu errei os exercícios, ou que eu não estou me sentindo firme. Isso é avaliar o estudo, sabe? E isso pode ser feito continuamente. Porque daí quando tu chega no final do ano, por exemplo, na hora de revisar, aí tu já te lembra, sabe? Ah, não, em física, o eletromagnetismo eu não consegui, assim, tu e quase todo mundo, né? Porque todos os professores de física falam que eletromagnetismo é o inferno na Terra. Então, ok, é normal ter dificuldades num conteúdo que os professores falam que é horrível, né? Mas quando tu chega lá na hora de revisar, tu já tem uma noção do que são os teus fracos, do que são os teus fortes, porque tu não ficou apenas executando a máquina, mas tu ficou executando e olhando a maneira como tu estava executando, e a partir desse olhar se autoavaliando, aquela coisa do colégio mesmo, de autoavaliar, não, isso aqui, organelas, eu tô manjando, cara. Não, sistema BO tá um inferno. E eu acho, foi bom eu ter falado isso daí, porque o próximo tópico que eu queria colocar é um tópico que ajuda muito a ter essa consciência, né? Tu falou que tu focou muito em exercícios, e não tanto na teoria, e aí tu vai explicar porque nem todo mundo tem essa possibilidade, não é verdade? Ah, sim. E que e tu fazia uma correção detalhada. Esse ponto da correção detalhada, que a Lara vai explicar para vocês como é que ela fazia, gente. Meu Deus, é muito importante. Quase ninguém faz. E é maravilhoso. E agora ela vai falar para vocês sobre essa história aí de focar nos exercícios e dar uma atenção à correção dos mesmos. Então, eu foquei nos exercícios em 2020, né? Assim, 2019 foi um ano que eu cresci muito em termos de conteúdo, sabe? Foi o ano que eu parei tudo que eu achava assim, eu tinha muita dificuldade em física, tipo assim, muita dificuldade mesmo. Em 2019 começou o ano, eu fiquei assim, não vou ter mais dificuldade em física. Eu alugava o professor e tirava dúvida até entender o conteúdo. Então, assim, eu foquei nos exercícios em 2020 porque eu tinha uma boa base de conteúdos e não sentia tanta necessidade de realmente ver os conteúdos. Mas não recomendo isso para todo mundo, né? Recomendo que quem tem dificuldade, quem tem muita dúvida, tem que alugar o professor, tem que alugar o amigo e tirar todas as Não dúvidas. pode ter, Tirar não as pode dúvidas. ter pena do professor, cara. Nem pena, nem vergonha. Porque quem tem vergonha de que não está sabendo, ainda não aceitou a sua ignorância. E enquanto Isso não aí. aceitar que é fraco, não tem como ficar forte.
Então tem que pegar essa vergonha, ela atrasa a vida de vocês, porque ela não deixa vocês evoluírem, porque vocês não perguntam nada, porque estão com vergonha, sabe? Então tem muita... Aluguem o professor, nos aluguem. Vai lá, continua. Isso aí. Então, assim, ó, eu realmente não recomendo isso pra todo mundo, tá? E daí tem também, acho importante ler o livro, essas coisas assim, se tu tá vendo o conteúdo pela primeira vez, né? E alugar o professor. E sobre as correções, tá? Eu dou tutorias, né? E eu muitas vezes pessoas me falam que fazem um exercício e corrigem logo em seguida esse exercício. Tipo, já vai ver o gabarito. E, gente, assim, ó, não façam isso, sério. Isso pra mim isso é tipo uma pegadinha, tá? Porque tu sempre consegue ver um ou outro gabarito de outras questões. E daí tu acha que tá sabendo o É, conteúdo. Tipo, tu erra aquela questão, vê o gabarito. Só que a próxima questão é do mesmo assunto. E daí tu vai acertar, porque tu acabou de ver a resposta, né? Então, assim, ó, eu fazia os exercícios. Vou dar o exemplo. Física, química, biologia, é sempre assim. Que eu fazia, tipo assim, página inteira. E às vezes eu fazia e voltava corrigindo, sabe? Tipo assim, fazia 20 de uma página, daí corrigia. Só que não corrigia a fundo. Só botava o certo e errado pra não ter que voltar muito depois, uhum. sabe? Que depois senão eu O que ficava a meio. maioria das pessoas faz, e deu, né? Só que daí depois eu analisa, tipo, quando eu terminava todos os exercícios, corrigia tudo, eu voltava, principalmente pra física, que é uma matéria assim que eu sempre tive dificuldade inclusive ano passado e esse ano a maioria das questões que eu errei no ENEM e na PUC foi de física. Então assim, principalmente pra física, eu tipo terminava essa correção e daí eu voltava pra ver todos os meus erros. Então assim, todas as questões que eu tinha errado por dúvida ou por erro, e daí os professores disponibilizavam uma resolução, né? Então, daí, esse era o momento de eu ver a resolução e, tipo, realmente entender o porquê que eu errei aquilo. Se era preciso voltar no material ou se só a resolução tinha sido suficiente. Então, eu realmente voltava, sabe? E isso também nos simulados do Enem, né? Depois que eu fazia as provas do Enem em casa, eu também fazia isso, assim, e procurava na internet mesmo as resoluções para não ficar com dúvidas e, tipo, ver assertiva por assertiva. Alguém fez uma pergunta ali sobre, e se tu já domina uma aula, o que que tu fazia nessa aula que tu já dominava? E isso tem muito a ver, tem um pouco a ver com um dos tópicos que tu colocou, que é a questão de parar de fazer resumo, a questão de como se postar numa aula que já domina o conteúdo. Eu acho que essas duas coisas têm a ver, assim. Então, já que o pessoal está perguntando e tem a ver, inclusive, com os teus 10 tópicos, eu gostaria que tu fizesse esse comentário, os resumos, que como é que eu vou explicar assim? É um ponto assim de discordância entre os alunos, de estresse, faz resumo, não faz resumo, Jesus, né? E essa questão de o que tu fazia quando tu estava com aulas que tu já fazia um pouco, tu até já falou, mas aprofunda aí. Aham. Então, tá, começando pelo resumo, tá? Eu fiz muito resumo em 2019, assim, eu anotava em aula e o que eu não conseguia anotar em aula eu fazia resumo em casa. Então, assim, eu gastava muito tempo fazendo resumo de biologia, por exemplo, que, assim, não era necessário, né? Mas eu gastava muito tempo. Hoje em dia, ano passado, né, eu não fiz resumos, eu fiz alguns mapas mentais, que eram tabelas maiores, um mapa mental mesmo, coisas diferentes, assim, que coubesse todo o conteúdo naquela folha, para ser uma coisa mais visual. E isso eu recomendo para essas matérias que tu não consegue juntar na tua cabeça, sabe? Essas matérias que ficam muito confusas no teu cérebro, não consegue botar uma linearidade. Eu acho que é bom fazer, tá? Não acho que é interessante fazer de todas as matérias, mas dessas matérias, desses conteúdos, assim, por exemplo, ciclo do nitrogênio, que esses dias uma menina veio me pedir resumo de como estudar. E, assim, eu Uhum. acho que é super interessante para esse conteúdo tu fazer o ciclo lá e tentar É entender verdade. ele com o teu desenho, né? Assim, eu anotava muito em aula no passado, no livro mesmo, anotava no livro. Isso é uma coisa que eu também achei muito boa por disciplina, porque os professores deixam espacinhos no livro pra gente anotar. Isso eu achei isso muito bom, assim. Então eu sempre dava aquela anotadinha, assim, dava aquelas puxadas, tinha espaço sempre. Então eu deixava sempre assim. E também os livros eram super organizados, então quando eu queria ver, era super tranquilo de voltar e daí já via minhas anotações em cima, né? Em relação ao, às aulas que eu já tinha mais facilidade, né? Então, dependia muito da matéria, tá? Por exemplo, história, tinha assuntos que eu já tinha dominado, mas eu sempre gostava de ver a aula. Eu gosto muito da aula do professor Catani,
E assim, eu sempre gostava de ver a aula dele, anotava e tal. E daí resolvia não, às vezes não lia o livro e às vezes não fazia exercício, tá? Então, isso já, por exemplo, matemática, se era uma aula que eu já dominava, daí eu fazia só o exercício, não via a aula. Se era Olha uma só, aula. que herege, não viu a aula. Imagina, já pensou? Mas isso é autoconhecimento, né? É ela já Exatamente. E saber que não tipo, precisa ver, né? e eu tinha, não tinha um padrão para todas as disciplinas, sabe? Cada disciplina tinha o seu jeitinho, né? Então, assim, história era só ver a aula, quando eu achava que já sabia. Matemática era não ver a aula, só fazer o exercício. Química, química, biologia e física eu sempre via tudo, só que às vezes eu botava daquele 2.0, você achava que eu estava mais dominado, sabe? Do Sim. 1.5. Então eu botava mais rápido a aula, mas eu sempre via também. E fazia exercício, daí fazia exercícios dessas três matérias e de matemática, português também. Tipo, fazer bastante exercício também. De todas aí. Alguém colocou ali sobre dificuldade de fazer resumo. Tem dificuldade de fazer com as minhas palavras. Eu acho que tem muita gente que tem dificuldade de fazer resumo porque fica olhando o perfil do Instagram, aí olha aqueles resumos maravilhosos. Tem perfis que o pessoal vende os resumos, aí faz aquele lá, chinelagem só com duas cores, e aí se desmotiva, sabe? Porque, mas não tá bom. Gente, qualquer coisa que tu esteja criando de maneira ativa, sabe? Criações tuas, tá bom. O que importa não é a estética. O que importa é que tu tá movimentando o teu cérebro para fazer isso, sabe? É isso que a gente precisa perceber. O resumo a gente não aproveita ele só depois de pronto. A gente aproveita ele fazendo ele, sabe? Então, às vezes, eu acho que tem muita gente que acha que, não, resumo igual a perfeição estética, obra de arte. E aí nunca faz, né? Sabe? Só que Exatamente. não é igual a obra de arte. Inclusive, a pior coisa que tem é tu já pegar os resumos meio prontos, sabe? A não ser que falte um resumo para ti mesmo, né? Porque daí tu não fez nada, né? Só ganhou o negócio pronto ali, sabe? E é Exatamente. meio. Dependendo do que tu achar, não, peguei o resumo e vou dominar aquela matéria. Não vai, sabe? Porque não teve atividade É, para fazer aquele resumo. pra mim, o pior do resumo não é nem fazer o resumo. É depois quando tu vai ler, que tu acha que tu tá aprendendo muito, lendo, relendo teu resumo de novo. Só que não tá, né? É um estudo totalmente passivo. Então, assim, o que eu fazia, por exemplo, uma coisa que eu aprendi também só ano passado, é que eu dava pra alguém ler o resumo pra mim, e daí fazia, tipo, perguntas com base no que tava lendo. Fazia isso, eu alugava um Uhum. namorado pra fazer isso, principalmente antes de prova. Eu acho uma coisa muito boa, assim, de fazer. Mas daí isso já é uma. Aluguem os cônjuges. Isso aí. Um amigo, um irmão, a mãe, enfim. E Aluguem tipo todo assim, mundo. pede pra pessoa, tipo, vai lendo e assim, pergunta com base naquilo, né? Outra coisa que eu fazia era tapar, ou olhava pra cima assim e tentava, tipo, me explicar e depois ia no resumo se estava certo. Mas se tu só pegar teu resumo, que tá lá bonitinho, e ler ele de novo, não vai funcionar, tá? Tipo, isso é assim, ó. A coisa pior do que acho que gastar o tempo fazendo resumo é só fazer essa leitura totalmente passiva novamente. E muitas vezes daí tu acha que tu lembra, mas tu não lembra. É só porque tá ali. É. E tem uma coisa que todo mundo sempre me pergunta, que é sobre como é que tu fazia para revisar os conteúdos ao longo do ano, porque é aquilo, né? A minha primeira aula é de origem da vida. Tipo, em setembro, se a pessoa não olhar de novo a origem da vida, ela não vai lembrar dos detalhes do conteúdo, sabe? Não tem como, é impossível, tipo, para qualquer um. Como é que era a tua estratégia, assim, ou as tuas estratégias para fazer essa revisão? Então, eu tinha sempre. Uma coisa que eu fiz de novo ano passado foi dar aquele espaçado entre a aula e fazer o exercício, né? Uhum. Entre a aula, ver o conteúdo e fazer o exercício. Isso aí eu dei uma espaçada, e então aí já era uma revisão, aquela revisão de uma semana, né? Já dava mais ou menos. Então, e a revisão mais, tipo, mais espaçada, eu ia muito pelos professores. Por exemplo, no teu livro tem aquelas perguntinhas de revisão. No livro do Matana, que é de física, eles sempre tinha uma lista de revisão no final de cada capítulo, sabe? No livro do Pierre, ele sempre dava muita lista de revisão. Vários professores davam essa lista de revisão. Então, quando eles lançavam a lista, eu tipo, marcava mais ou menos que era uma coisa que eu tinha a fazer. Então, quando tinha o tempo, eu ia fazer, revisando por meio de exercício, principalmente. Muitas coisas, assim, eu tinha uma consciência que eu tava esquecendo, assim, porque uma coisa que Sim. eu sempre gostei de fazer muito foi relacionar tudo com conteúdo, tá? Então, assim, a gente tá
tá na estrada, daí vê a lua, daí eu relaciono com geografia, daí eu lembro, sei lá o quê. Então isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E às vezes assim eu percebi que eu tava esquecendo uma coisa. E daí eu ia lá e revisava essa coisa, por meio dos meus resumos, por meio do livro, e tentando fazer sempre aquela revisão meio ativa, assim, de olhar pra cima, em vez de só ler, né? Tipo, tentar realmente me lembrar antes de ler o que tá escrito. Mas é uma coisa, assim, que eu tinha essa consciência. E, mais pro final do ano também, mais ou menos em agosto, eu comecei a fazer provas antigas do Enem, né? Então, isso é uma super revisão também. Tu pega todas as É matérias verdade. e já é uma ótima revisão. Maravilha. Beleza, e já que tu falou do Enem, eu acho que eu preparei assim a primeira parte para aquela listinha. E agora eu quero ver, falar um pouquinho mais de detalhes com relação à tua preparação para o Enem, sabe? São vários tópicos que o pessoal sempre fica muito em dúvida. Eu acho o Enem uma prova particularmente complexa, que exige única, que exige uma dedicação exclusiva para ela, sabe? Só passa pelo Enem, tipo, gênios, e que gênio passa em tudo, né? Tem umas vagas, gente, que é dos gênios. Então não adianta vocês quererem essas vagas, porque essas já estão ocupadas, porque todo ano vem dos terceiros anos das escolas uma nova safra de gênios, e eles vão ocupar um pedaço das vagas, e assim é a vida e não tem o que fazer. Aí as outras vagas são as nossas, as dos plebeus, as dos que não nasceram muito inteligentes ou não tinham um pai ou uma mãe desde 5 anos ensinando matemática. Que daí o cara pega muita facilidade e ainda se motiva porque estava com o pai e com a mãe junto, que é a coisa mais legal que tem. Então tem as que é dos gênios e tem as outras, a dos esforçados. E aí, os esforçados, eles têm que dar muita atenção pro Enem, sabe? Especial, porque senão não vai, não rola, não adianta. E com a Lara não foi diferente, né? Uma dúvida assim que sempre todo mundo tem nessa época. Eu foco no Enem ou eu foco na URGS? Né? Tu deve ter tido essa dúvida. Então, Eu foco nos dois, não foco em nenhum. O que eu faço? Como é que tu fez? eu fiz assim, eu comecei começo do ano, eu achei que eu já ia começar fazendo provas, sabe? Eu tinha planejado de fazer provas desde o início do ano. Mas eu fiz uma e não sei, não gostei. Ficou meio acumulado os conteúdos do livro, assim, sabe? Então eu resolvi que eu ia estudar pelo livro. Eu via aula, eu fazia muito exercício, às vezes não, tipo, não lia tanto, né? Foquei muito mais em exercício que em leitura e fazer resumo. Então eu consegui fazer vários exercícios, tipo matemática, física, biologia, química, português, assim, fiz muito mais exercício, mas não foquei, assim, especificamente no Enem desde o começo do ano, né? Foquei muito no conteúdo. Mas tinha alguns simulados já do Evolucional que eu fazia, todos os que estavam disponíveis, sempre fazia simulado, tá? E acho que é bem importante fazer simulado, tipo, muito importante fazer simulado. Uhum. Então, isso já era uma preparação. Mas, assim, saber o conteúdo, e sempre tinha aquela questão do Enem no meio das listas, né? Então, sinto que eu estava me preparando para os dois. Era para URGS e era para ENEM, assim, os dois bem certinho. Daí, na metade do ano, não, em agosto, mais ou menos, eu comecei daí me preparar mais para ENEM, que é que eu deixei algumas coisas de lado, de algumas matérias, porque não dá para fazer tudo, né? E daí eu fazia umas 2 horas de prova por dia, assim, do ENEM. Por dia. Eu não dava pra terminar a prova, né? Eu não fazia com um tempo muito contado. Mas eu tentava, tipo, fazer pelo menos umas 22 questões por dia, tá? E daí eu foquei bastante E nisso. como é que tu fazia? Até já aprofunda, como é que tu fazia? Porque tem muita gente que acha que fazer questão do Enem, não, o negócio é o seguinte, sim, 1h15, 1h30, aliás, 1 da tarde eu vou me trancar no quarto, vou ficar meia hora olhando pra parede, né? Simulando, né? E 1h15, 1h30 eu vou começar. E eu vou fazer 90 questões até às 6 da tarde, semanalmente, porque essa é a vida. Só que essa não foi a tua vida, né? Com os Não, exercícios, né? Então, não foi. e isso é uma outra coisa que o pessoal não se dá conta. Então, conta pra nós como é que foi a tua vida com esses exercícios em detalhe. Tá, e eu fiz a prova do Enem de 2016 pra frente com os PPLs. Acho que não foi certinho isso, porque eu tinha algumas provas antigas que eu não tinha feito ano passado. E daí, sei lá, fiz uma de 2015, enfim, meio Sim. misturado. Mas eu fazia sempre como exercício, tá? Eu planejava no meu horário de estudos umas 2 horas por dia para fazer o Enem. Só que quantas questões que eu consegui fazer nesse horário era meio relativo, né? Por exemplo, em humanas e linguagens, e nas vezes natureza também, nessas 2 horas conseguia terminar essas 45 questões, né? Mas matemática em 2 horas não conseguia. Muito raramente eu conseguia terminar as 45.
E assim, eu não cuidava do tempo, sabe? Não cuidava certinho do tempo. Minha meta era tentar terminar a prova e isso aí, sabe? Se sobrasse alguma questão, tudo bem, sem problema nenhum fazer no dia seguinte, sabe? Então, não contava o tempo nas provas que eu fazia em casa. E matemática eu ligava um cronômetro, tá? Mas assim, não era uma coisa contadinha, assim, eu tenho que terminar a prova nesse tempo, vou ter que pular as questões. Não, eu fazia todas as questões, fazia em ordem, não fazia alternância, não simulava a prova. Eu só botava um cronômetro pra eu ver se eu ficava muito tempo travado numa questão. Então eu ligava no computador aqui um cronômetro e deixava ele. Mas, tipo, não era uma coisa que eu, marcava quanto tempo eu terminava a prova no final. Não, eu fazia bem tranquilo. E fazia todas as questões, mas claro, sem calculadora, como foi de rascunho para matemática, para botar todos os meus cálculos, Sim. também desenvolver as questões. E uma coisa que eu quero focar bastante é nas correções, tá? Eu fazia, por exemplo, uma semana para a prova e meia semana para correção. Mais ou menos. Olha Então, isso aí, assim, olha isso aí. eu, Escutem isso. é, eu corrigia a fundo, tá? Corrigia todas as matérias, inclusive linguagens. Linguagens é uma das provas que, na verdade, eu acho mais importante fazer essa correção, gente. Porque quando tu vai corrigir a prova de linguagens, tu vai vendo umas palavrinhas-chaves e como tu realmente, tipo, fazer a questão de uma prova mais objetiva, porque parece muito subjetivo aquilo, né? Então, quanto mais corrige linguagens, tu vai ver como faz de uma prova de um jeito mais objetivo. E essa correção também é importante para pegar os padrões das provas, né? Por exemplo, matemática, natureza, de como são feitas as cobranças. Daí é principalmente matemática, né? Tu pega esses padrõezinhos por meio também dessas correções, além de só fazer a prova. Então, eu sempre recomendo deixar um tempo para corrigir e não só fazer. Porque não adianta ter um monte de coisa feita e não corrigir, não saber que tu errou, tu vai errar tudo de novo, né? Não, e Daí a eu gente como... Fala, fala. Não, e daí essas resoluções, tá? As provas, tipo, tinha algumas questões que eu só lia de novo e entendia que eu errei, né? Porque a gente erra algumas coisas de bobagem. E tinha algumas questões que eu não conseguia resolver sozinha, daí eu procurava na internet mesmo a resolução. E é isso que eu acho interessante, né? As questões que a gente erra, elas são nossas amigas. Elas estão falando para nós o que está faltando. Teve gente que perguntou, eu não sei o que revisar, né? E como revisar, eu não sei que conteúdos pegar para revisar. A gente tem que revisar aquilo que a gente ainda não sabe. Se já decorou vitaminas, deu vitaminas. Não precisa ficar chovendo no molhado. Agora, as questões, elas nos dizem isso, sabe? A gente vai lá, faz um simulado que cai toda a matéria e os nossos erros, se não foram por desatenção, da importância de corrigir a prova e entender por que errou cada questão, elas nos dão o norte, elas te desfregam na tua cara. Errou as duas de genética, vai estudar, sabe? Então, daí a importância dessas correções. E mais, outra coisa que eu acho muito importante também falar, quando o aluno, a gente como aluno está muito acostumado a assistir a correção do professor. E assistir a correção do professor é passivo. Já parou para pensar? Agora, tu mesmo corrigir as tuas próprias questões e ir procurar na internet ao invés de, vou mandar o professor me explicar aqui. Não, sabe? Eu noto que os alunos que têm mais sucesso são aqueles que primeiro fazem de tudo que é possível, com seus próprios esforços, para tentar entender. Eu Sabe? fazia exatamente Mas é isso. muito chato, é muito demorado. Quem ainda acha chato e demorado, ainda não entendeu, sabe? Como essa atividade é útil no dia da prova, sabe? E ficar lá, senhor, não entendi essa. Claro que a gente sempre vai responder. Só que esse caminho é um caminho muito fácil. E caminho fácil não é caminho que ajuda na memorização. Por isso que eu gostei de falar, eu vou lá na internet, não sei o quê. E eu lembro, a Lara realmente, ela perguntava questões que não tinha como ela achar na internet, porque eram questões de resolução única. Certo? Até quando a gente estava se falando no WhatsApp para falar sobre a live, eu voltei ali para ver as questões e que tu me pedia, e nem eram tantas, né? O que indica que tu te resolvia sozinha, mas quando era aquele tipo de questão que não tem o que fazer, sabe? É um raciocínio particular daquela questão que tu não tem, sabe? Se não te veio à luz, tu não vai achar na internet a cola, sabe? Então, deem atenção caprichada nessa história de corrigir, sabe? E outra, assim, fazer a prova é uma maneira de revisar. Quando tu tá lá fazendo uma questão de organelas, aquele assunto tá passando de novo pela tua mente. Tu tá revisando organelas, sabe? E aí, se acertar, que bom. Se errar, já tá o indicativo ali, ó. Tem que estudar. E aí, agora eu quero falar sobre... Só uma coisa das correções. até Então, eu não duas. pedia tanto.
eu não pedia tanto pros professores, porque às vezes eu ficava tipo, eu precisava responder na hora, sabe? Então, realmente, eu meio que só pedia as questões que eu não conseguia na internet e tal. E daí, porque podia ter mais tempo, né? Porque eu gostava muito de saber na hora. Eu era bem ansiosa, assim. E, gente, quando eu pedia, assim, que eu não via a resolução do professor, eu baixava a cabeça e tentava fazer a questão, assim, para realmente entender. Eu era muito orgulhosa em termos de questões, assim, eu precisava entender. Então, assim, eu ia atrás, até conseguir entender, voltava no conteúdo para realmente entender por que que eu errei. Nunca ficava com aquela dúvida assim na minha cabeça, porque eu ficava muito estressada se eu tivesse essa dúvida. Então, assim, era a correção mesmo, o método ativo. E quem tá na vibe de preciso fazer os exercícios para me livrar, nunca vai conseguir fazer isso, sabe? Porque quem quer se livrar quer fazer tudo na pressa, sabe? E essa mentalidade não é a mentalidade de quem aprova. Porque não é a mentalidade de quem está focando em aprender, é a mentalidade ainda de quem está querendo fazer 45 exercícios para dizer que fez. Agora, dependendo do jeito que tu faz, pode ser maravilhoso ou pode não adiantar nada para ti, sabe? Eu vejo a Lara muito amadurecida nesse processo, sabe? De entender, sabe? De que é ganho de tempo. Perder meia hora para entender uma questão. Talvez valha mais a pena essa meia hora do que meia hora fazendo um resumo. Ou lendo resumos, sabe? Vai aprender mais. E agora eu queria falar sobre um assunto que para mim é essencial, que é a estratégia, né? Tu fez simulados com questões inéditas, não fez, né? Fiz. Tu utilizou eles para treinar estratégias, né? Como foram essa vivência? Como os simulados te ajudaram, né? Conta isso para Aham. nós, porque isso é essencial para passar no Enem. Então, eu fazia os simulados de evolucional, que o cursinho total disponibiliza. No começo do ano, eles eram online, né? E daí essas estratégias não conseguia aplicar muito bem. Mas só por ter questões inéditas, algumas questões diferentes, já valia a pena fazer. Então, eu sempre fazia. No final do ano, teve daí simulados presenciais, tá? Acho que foram 2 simulados. E foi nesses 2 simulados que eu realmente apliquei as estratégias que eu pensei que dariam certo no meu Enem. Que foi aquela coisa de fazer de 15 em 15 questões e alternando as provas, né? Isso eu já falei bastante aqui. E assim, foi aí que eu apliquei e para mim deu certo. Então, continuei aplicando no Enem. Outra coisa que eu fazia era sempre redação no início. Não começava pela prova no primeiro dia, sempre redação. Daí deu certo e nos simulados eu acabei tendo um rendimento parecido com o que eu tive no Enem, inclusive. E eu acho que é muito importante Uhum. fazer simulado para realmente treinar isso, né? O simulado é o momento que tu vai treinar a tua estratégia de prova. Tudo bem que tu não vai estar tão nervoso quando tu vai estar para Enem, tu não vai estar tão ansioso, né? Mas já é uma boa simulação porque tá com o tempo É o que tem, marcado. né? É o que tem que ser feito, né? E assim, e também, principalmente quando é com questões inéditas, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo a prova do Enem e a gente acerta, mas não é porque a gente realmente sabe, é porque a gente tem aquela lembrança da questão que a gente já viu várias vezes. Então, assim, simulados com questões inéditas é bem interessante por causa disso também. E daí eu tentava fazer assim, o melhor possível. Eu já tinha noção, tá? Desde os simulados, desde o meu primeiro ano de cursinho, que o segundo dia ia ser muito difícil pra mim. Porque eu tenho muita dificuldade com o tempo em matemática, assim. Por exemplo, eu fazia em casa matemática, eu acertava 44 questões, assim, bem tranquila. Na Uhum. URGS eu gabarito normalmente. Então, assim, no Enem eu tenho uma dificuldade do tempo. Sempre tive dificuldade do tempo. Então, pro segundo dia eu precisava de uma estratégia muito boa, né? E graças a Deus deu certo. E falando assim da estratégia, também uma coisa que eu foquei muito foi ler todas as questões. Eu li todas as questões do Enem, sem exceção. Então, todas as que eu pulei foi porque eu pulei sabendo que não ia conseguir fazer. E todas que eu errei foi porque eu, tipo, claro, tem umas que eu errei por bobagem, mas a maioria foi porque, assim, eu não consegui desenvolver direito a questão. Mas eu fiz isso com Aprofunda para consciência. nós só isso. Como o teu método para decidir quando pular, que é uma coisa muito importante, né? Para quem ainda não assimilou, pular no Enem é essencial. Quem não pula, não passa, tá? É isso. Então, acho E é que. muito difícil decidir como pular. Como é que tu pulava? Como é que era o teu critério? Então, como eu tinha essa coisa de eu precisava ler todas as questões, né? Então eu li enunciado de todas. E daí eu começava a pensar na minha cabeça, tá, o que eu tenho que fazer para essa questão?
Às vezes começava a escrever, me perdia no meio. Tá, deu. Não vou mais fazer, vou pular, vou voltar nela depois. Então, assim, é sempre esse, me perdi no meio. Só que, claro, às vezes tu se perde no meio, mas é uma coisinha boba que daí tu tá muito focada e tu dá aquela voltadinha e já dá certo, né? Então, assim, às vezes eu me perdi e tentava voltar uma vez, mas se não conseguisse mais essa vez, eu pulava, sabe? Não ficava muito tempo na mesma questão. Porque não é viável fazer isso, né? Tu pode, no final, talvez voltar é interessante, mas ficar na hora, assim, muito tempo na mesma questão, não tem como. Então, meu critério era principalmente fazer essa leitura. E pelo enunciado, muitas vezes a gente percebe, né? Se é uma questão que tem muitos passos, se é uma questão que vai precisar fazer muita regrinha de três, que não são normalmente questões muito difíceis, mas exigem muito raciocínio e é muito fácil você se perder no meio. Então, assim, eu começava a fazer, tá, não achava o resultado, tentava dar uma olhada, assim, se era uma coisa boba que eu tinha me perdido, mas se não era uma coisa boba, eu pulava, sabe? Eu ia pra próxima e no final voltava. Para a natureza, física também era mais ou menos isso. Tipo, às vezes era uma matéria assim, um anunciado que eu lia, simplesmente não entendi, sabe? Tô perdida no anunciado. Tá, vou pular, não vou ficar insistindo muito. E essa coisa de pular, acho que era mais ou menos isso, assim. Era do sentimento que eu não conseguia fazer. E sim, eu sou estudante, era estudante como todo mundo, né? Então, se eu não tava conseguindo fazer, provavelmente tinha alguma coisa naquela questão que não ia dar pra fazer. E daí eu fui também bastante com isso na minha cabeça, né? Que se eu estava pulando, não devia ser só eu. Então, mais gente deveria ter É, dificuldade, então pode ser uma questão difícil. Vou deixar pra depois, porque o tempo tá lá correndo, né? Eu preciso terminar essa prova. Então, essa coisa de ler o enunciado, acho muito importante. Tu tem que ter tempo de ler todas as questões. E assim, é uma questão de log que tu já lê, leu que pede só uma coisa muito específica, sabe? Tá, se daí eu lia o enunciado, pulava. Mas eu não gosto, assim, só de pular por ler uma parte do conteúdo, sabe? Por exemplo, viu ali logaritmo e pula a questão. Porque em 2019 a questão de log era fácil, né? Então também tem que ter essa uhum. consciência. Por isso que eu sempre digo, leiam os enunciados, tem que ler inteiro. E, ó, e olha essa frase. Em 2019, a questão de log era fácil. Essa é a frase de alguém que conhece as provas, porque ela lembra que naquele ano, nesse conteúdo, sabe? Então, é isso, sabe? Tu faz as provas correndo de qualquer jeito, tu não consegue ter esse tipo de memória. Mas tu faz a prova com calma, analisando, aí tu tem esse tipo de memória, sabe? Daí, de novo, eu não canso de frisar essa questão da qualidade, assim. Alguém perguntou ali, quantos exercícios fazia por dia? E eu perguntou para ela, mas eu vou dar meu pitaco, sabe? Começar com quantos quase sempre não é bom, sabe? Para mim, muito melhor é como tu fazia eles, sabe? Porque é isso que agrega valor. E alguém perguntou ali, tu treinava os pulos nos exercícios do Enem do dia a dia, aquelas 2 horas diárias, ou só nos simulados? Só nos simulados, não treinava no dia a dia. No dia a dia eu tentava Uhum. fazer de todo jeito, assim, não conseguia fazer, me estressava, mas daí pulava, né? Se, tipo, realmente não conseguia, não ia ver a resolução logo em seguida. Eu deixava, marcava a questão É, como dúvida, como desistia. não consegui fazer, desistia, né? Não era pular, era desistir mesmo. E daí eu sempre, no Enem também, uma estratégia boa que eu acho, por exemplo, pro segundo dia e pro primeiro também. Daí no primeiro eu anoto naquela folhinha que tem solta da redação, e no segundo é naquela folha de rascunho ou na folhinha solta mesmo, que eu anoto as questões que eu pulei, né? Anoto todas. E, tipo, vou, por exemplo, flechinha era para as que eu deveria mais voltar. Daí X era para as que eu realmente ia pular, não ia nem ler, né? Não ia nem ler, Sim. não ia nem, tipo, tentar raciocinar mais a questão, né? Ali eu já tinha lido. E daí tinha o círculo, que era para questões mais ou menos, que até que valia a pena voltar, mas não valia tanto. Então, essas graduações também acho bem legal de ter, principalmente pro segundo dia, para não se perder em questões que valem a pena voltar, né? Então, por exemplo, flechinha as questões que exigiam muitos passos, mas era uma questão que tu resolvia por regrinha de três, sabe? Tem várias questões assim, né? Exige muitos passos, mas tu consegue resolver com um cálculo simples. E daí na Z era flechinha. E daí o X era para questão de log, por exemplo, que eu li e vi que era uma de log difícil. Então ia Sim. sempre assim. E aí agora um ponto muito importante. Eu vi ali as perguntas de vocês, a gente vai, finalzinho ali a gente responde. A gente já está finalizando aqui a nossa live, porque o Instagram só deixa 1 hora, mas não tem como a gente Ele deixa mais terminar até se sem antes passar cinco falar. minutos. Ele tem deixado mais? Tá, então 1 hora e cinco, Passar cinco né? minutos, mas tipo, Ah, sim.
Não, mais. A redação. A Lara, por 2 anos consecutivos, fez 980, né? Que é fantástico. Então, e se ela fez 2 anos consecutivos, significa que provavelmente não foi sorte nos dois. Então, eu queria que tu desse dicas pro pessoal, assim, e aí eu não entendo nada, né? Fala aí o que fazia e eu vou aprender junto se um dia eu quiser fazer bem. Né? Que recomendações tu dá para essa questão de como ir bem na redação do Enem? Então, acho que minha principal dica é ter um bom corretor, tá? Sinceramente, acho que isso é o principal de qualquer NEM, de qualquer redação. Tu tem que ter um bom corretor para aquela prova, né? Então, assim, eu fiz redação com o professor Everson, ele tem uma banca de corretores que são muito bons. Então, esse de corretor tava Ele é bem, bom. tava, tipo, tudo certo, assim, 980 com ele, 2 anos. A segunda coisa foi que eu criei uma macroestrutura pronta. Então, assim, minha introdução sempre começava mais ou menos igual. Meus parágrafos sempre tinham o mesmo ligante no início. Eu tinha mais ou menos como eu colocaria a frase do início de cada parágrafo. Só que, claro, eu tinha isso, mas era uma macroestrutura. Eu ainda mantinha a flexibilidade, né? Porque se tu se fechar muito num padrão de estrutura, também não dá certo. Daí tu não consegue ter essa flexibilidade, pode ser um tema diferente, e tu não conseguir cobrir esse tema. Então, eu tinha macroestrutura, mas eu mantinha uma flexibilidade em termos dos desenvolvimentos, né? Para realmente ir fazendo essas mudanças caso fosse necessário. E o outro principal para redação, que é fazer a redação pelo menos uma por semana. Uma redação por semana, sim, é o ideal, tá? E eu não recorrigia essas redações, porque eu normalmente ia bem, né? Eu já estava nos mais de 900. Normalmente era 920, 960, assim, me mantinha nesses dois, porque também não tinha 940, né? Então, às vezes, normalmente era descontada na argumentação e na Uhum. gramática, ou só na argumentação, ou só na gramática, enfim, era variável esses aí. E daí eu sempre tentava mudar para a próxima redação, não sentia necessidade de fazer a correção e mandar de novo minha mesma redação. E quando eu ficava muito, assim, muito, tipo, eu lembro que teve uma redação que eu tirei 120 em argumentação. Tá, daí nessa redação que fugiu um pouco do meu normal, daí eu marquei um plantão com o professor Everson. Pra realmente ter essa correção, né, e entender direito o que eu fiz de errado. Mas se mantinha assim, sabe? Não treinei bastante redação. E principalmente porque eu gosto muito do professor Everson, e daí eu ficava me sentindo bem culpada se não mandasse redação pra ele uma semana. Então eu mandava toda semana, assim, e sempre recebia de volta. Eu tentava sempre escrever, né? Mas teve umas que eu fiz digitada mesmo e podia normal. Alguém perguntou ali se tu buscava ideias na internet ou Ah, escrevia com teu próprio conhecimento, a pesquisa, né, para ir adquirindo a cultura necessária para o tema. eu pesquisava. Tipo assim, muitas coisas eu tentava lembrar, né? Eu fazia aquele esforço, assim, meu Deus, tá, vou tentar lembrar. E eu demorava mais para escrever redação do que na hora da prova. Então, tipo, eu levava umas 2 horas, 2 horas e pouquinho para fazer redação e passar limpo, né? E não cuidava muito desse tempo, assim, eu focava em fazer uma boa redação, em pensar no que eu poderia colocar. E quando não tinha muito argumento, eu até pesquisava na internet, assim, não gostava de pesquisar dados, mas eu tentava pesquisar, assim, mais informações sobre um livro que eu já tinha na minha cabeça. Mas minha principal dica para isso é, tipo assim, prestar atenção na aula de literatura, tá? E na aula de história, elas te dão bastante. Ó, Pois é, muitos livros, assim, que eu citava na redação era por causa da aula de literatura que a gente tinha visto na aula, sabe? Então, isso daí você não precisa ter lido o livro, né? Mas só por ter essa lembrança. Daí eu ia lá no caderno ou no livro de literatura e via, ah, tá, lembrei disso daqui, vou botar na redação, vai ficar legal. História é a mesma coisa, assim, muita coisa que eu botava na redação era por causa da aula de história. Eu tinha sociologia também, filosofia também, é esse mesmo esquema, né? E eu tinha um caderninho de citações, que inclusive tá no meu perfil. E eu costumava usar essas citações aí. E filmes, né? Filmes, eu amo ver filmes, e acho que é também por isso que eu tenho facilidade em história. Eu gostava de filme histórico, assim, tipo, tudo que eu desse pra relacionar, eu gostava de ver. Então, eu via bastante, isso me dava essa embasamento maior. Filme, série e tal, eu gosto muito de ver essas coisas e tal. Então, me ajudava também. Mas eu pesquisava tranquilo, assim, se... Ah, tem um filósofo que eu lembro, mas não lembro direito. Tá, vou pesquisar, assim. Não tinha muita dificuldade nisso. legal. Acho que em casa é o Eu momento vou de fazer uma pesquisar. pergunta off-topic que a gente nem planejou, mas eu. E se tu não souber responder, não responde, porque é uma pergunta profunda. Eu percebo, de tudo que tu falou, que uma das coisas que acho que te ajudou muito a passar
é o fato, assim, de tu gostar de estudar. Tu ser uma coisa, assim, que acabou meio que virando hobby. Ah, eu vejo o filme porque eu aprendo, eu saio na rua, eu olho a lua, eu lembro da geografia, sabe? E eu acho que tem muita gente que perde, assim, desculpa a expressão, mas eu acho que ela é adequada, perde, assim, o tesão pelo aprender quando começa a ser comprimido pelo sistema cursinho, sabe? Fica tão estressado, tem que passar, tem que fazer o Enem, tem que fazer o quê, e não dá espaço para tipo, nossa, cara, mas que interessante isso aqui da aula de física. É possível. Agora eu entendi o negócio que acontece lá em casa, sabe? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. O cara tá tão estressado que tem que acertar aquele assunto difícil que não para, sabe, para ter essa visão mais contemplativa. E eu noto que tu tem, sabe? Esse prazer pelo aprender, assim, tipo... E a minha pergunta nesse sentido, assim, como é que tu acha que se desenvolveu isso em ti, assim? E como que tu conseguiu, eu falei que era isso, criar esse espaço, essa esfera na tua vida, né? Do prazer pelo aprender e pelo prazer pelo processo do aprendizado. Acho que pode ser uma coisa da minha personalidade, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de saber, sabe? Eu gosto de saber responder as coisas, eu gosto de saber ajudar o outro também, se tem alguma dúvida. Tipo, eu gosto de conseguir tirar as dúvidas dos outros. Então, assim, acho que. E também, tipo, entender como o mundo funciona. Não sei, talvez muito disso venha do meu pai, que ele ele é professor da UFSM, assim, e ele sabe de muita coisa. Tipo assim, é a pessoa mais inteligente que eu conheço, sabe de Uhum. tudo. E daí, às vezes, ele chegava e me fazia perguntas, tipo, super aleatórias de química, assim. Eu ficava, meu Deus, como é que eu vou saber isso? E acho que isso foi crescendo em mim, assim. Eu não tinha tanto isso no ensino médio, assim, não gostava de estudar. Mas eu fui desenvolvendo isso com o passar do cursinho, porque eu percebia, eu comecei a ver, principalmente para física, tá? Eu comecei a achar física muito legal, porque eu consegui entender como ela se aplicava no meu dia a dia, assim. Ah, por exemplo, do porquê tu não pode botar uma melancia ou um coco no forno, sabe? Que ele vai explodir. Ou como tal coisa funciona no nosso dia a dia. E acho que também isso me ajudou no Enem, porque o Enem é uma prova do mundo real, né? Então essas correlações ajudam muito. Química também tinha muita coisa, assim, de que. Eu lembro que uma vez houve uma questão do Enem que falava como limpar tuas joias de prata. Eu fui lá e testei, sabe? Tava escrito na questão do Enem, eu testei, deu certo. Então, acho que é uma coisa de muito de curiosidade também, assim, de entender do porquê que as coisas funcionam no mundo e de querer ajudar os outros, de sanar as dúvidas dos outros também, porque eu gosto de saber as coisas, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que gosta de saber de tudo. E acho que é por isso também que eu não tenho tanto interesse, por exemplo, para matemática, sabe? Matemática eu não vejo se aplicar tanto no mundo, então não é uma matéria que eu gosto muito. Eu gosto mais de matérias mais práticas. Biologia, assim, até botânica, que eu acho uma matéria chata, mas eu acho legal de, tu vê lá Não, tal sai na planta. rua, vê todas as É, plantas. exatamente, assim, essa planta aqui é uma grama, olha só, ela é uma monocotiledôneos, sei lá. E coisas assim, sabe? Então eu acho que essas correlações me ajudaram muito. A até lembrar o que eu tava esquecendo, né? E tentar explicar isso. E acho que um jeito legal de fazer isso também é, tipo, tentar explicar pra tua família como cada coisa funciona. Ou, sei lá, coisas assim do dia a dia que tu vai aplicando os conteúdos. Acho que isso é uma coisa muito que tu vai. Depois de ver uma matéria, às vezes é legal tu pegar, parar e fazer assim, tá, como é que essa matéria tá no meu dia a dia, sabe? Isso pode ser bem interessante de fazer, assim, porque vai crescendo realmente teu interesse sobre isso. E, gente, é super legal saber como as É. coisas do mundo funcionam, né? Tipo, porque a gente tem as marés, porque, sabe? Eu não sei, eu acho muito legal, assim, entender. E é isso, e aí o assunto, e aí a aula do cursinho não fica assim uma coisa isolada da tua vida, que não se relaciona com o resto, sabe? Tu vai colocando, tocando ela pro namorado, tu vai tocando ela pro pai, tu vai, sabe, tu vai fazendo laços entre o que tu vive no cursinho com as outras esferas da tua vida, e isso vai retroalimentando o cursinho, sabe? Tem gente que isola muito o cursinho e, sabe, exclui da vida e não tenta relacionar, sabe? E aí ele fica lá, sabe? Como um peso, uma obrigação, entende? E aí tu vai te desmotivando com isso. Eu vejo muito isso, assim, é uma coisa que eu notei muito, assim, muitos alunos chegando no curso perder o brilho, assim, no olhar, assim, pelo tesão de aprender, sabe? E isso aí é letal, perder o tesão para aprender fica muito complicado, sabe? Fica muito difícil, porque fica um negócio chato. Gente, a gente É está verdade. finalizando aqui. Mandem, se quiserem perguntar alguma coisa, agora é a hora, perguntem aí. E vamos ficar fazendo até o Aham. Instagram nos cortar.
Alguém Gente, quer só uma perguntar coisa. alguma coisa Uma pra guria Lara? botou aqui, ó. Fala aí. Estudar é hábito. Realmente, gente, tu começa devagar, tá? Cada dia tu vai fazendo um pouquinho, sabe? É que nem correr. Tipo, tu vai começar sem resistência nenhuma. Mas tu vai correndo a cada dia e vai melhorando, até conseguir correr 10 quilômetros. É isso que eu estudo, né? É ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Se eu fazia exercício físico, fazia mais ou menos. Assim, eu fazia tipo uma, duas vezes por semana. Assim, não era muito, mas era uma aula pesada. E eu sentia a necessidade de fazer quando eu tinha muita dor nas costas. Daí eu sentia, tá, hoje eu tenho que Uhum. fazer, assim. Uh, agora eu tô bem sedentária, até por conta da minha cirurgia e tal. Mas ano passado eu fazia principalmente pela minha dor nas costas. Assim, eu tinha muita dor nas costas. E daí, eu antes, né, antes de AD eu caminhava um pouco, pelo menos, sabe? Dava uma caminhada. Então, ajudava a fazer o exercício para tirar minhas dores nas costas. Quando pulava questões, deixava sem responder ou chutava? É aquela coisa que eu falei, né? Eu tinha aqueles classificadores. Então, eu botava com uma questão que eu tinha me perdido no meio e valia a pena voltar, ou com uma questão de log, por exemplo, que nem valia a pena, tipo, não tinha por que fazer e desenvolver todo o assunto. É muito comum em natureza ter questões que o aluno já identifica que vai ter uma calculeira desgraçada. E eu já vi alunos falando assim, senhor, eu sabia fazer aquela, mas eu pulei. Porque toda questão que tiver uma calculeira desgraçada, invariavelmente vai cair como difícil no tri. E aí não vai te dar muitos pontos. Então, mesmo que tu saiba calcular ela, muitas vezes tu nota, "Bah, vai precisar de muito cálculo. Nem vale a pena fazer, sabe? Vale a pena pular uma das, sabe? Então, é o que eu já Uhum. escutei. Ó, agora Exatamente ela isso. falou ali, ó. Amou o modelo da redação, principalmente a introdução. Baixei teu drive de redação. Estou usando demais, obrigado. Falei por ela. Tem 4 Mas redações obrigado. minhas no meu Bom, Drive, tá? Se vocês quiserem ver. Sim, a legal. live vai ficar salva no Insta do professor Sanabria. Isso, @bio.sanabria. Isso aí. Então, acho que é isso, né? Passamos 2 minutos do tempo, mas Acho que já é tá. isso, né? Aham. Maravilha, então, pessoal. Muito obrigado. A gente começou a falar com 41, 42 e a gente está com 39 pessoas, então nós conseguimos Mas, manter o pessoal escutando, porque é um assunto realmente muito interessante para quem acordou para ele, tá? Então, pessoal, obrigado pelas perguntas, tá? Agradeço muito a Lara pela disponibilidade de tempo, eu que brigadão mesmo, agradeço o convite. ah, com certeza esse tempo que tu está disponibilizando para o universo vai ser muito útil para o universo, porque muitas pessoas vão conseguir aprovar, né? E vão ser mais felizes graças a essas tuas dicas tão preciosas, Ah, que bom. tá? Então tá, gente. Tá Tchau. bem? Então tá. Obrigado, gente. Beijão, brigadão aí, Beijo. brigadão por tudo. Boa sexta. Tchauzinho.